Galera do curso de Neuro, tá começando aí a segunda aula, potenciais de membrana e neurotransmissores e sinapses. Essa aula, já tem 3 anos que eu dou curso de Neuro. Essa aula do curso de Neuro, ela foi incorporada agora ao curso, ok? Eu não falava disso, mas vi a importância e vocês estão tendo essa aula comigo aí de primeira mão, né? E aí espero que eu continue dando essa aula por muito tempo. Pré-teste. Pause o vídeo e tente fazer o pré-teste 2. Seguindo. Pause, por favor. Tente fazer o pré-teste 2. Seguindo. Pause. Seguindo. Pause o vídeo. Seguindo. Vamos lá, né? Começando. Neurônio, célula nervosa, com capacidade de condução do impulso elétrico. Esse impulso elétrico pode ser conduzido a outro neurônio, a um músculo ou uma glândula. A gente vai ver isso mais à frente. Eu já falei de placa motora em músculo esquelético, viu? Músculo esquelético, eu já falei isso em Anato 1. Na etapa 1, eu vou ver se eu corto aí o videozinho para vocês assistirem de revisão. E aí, esse neurônio forma sinapses. Olha que bonitinho o neurônio. Tá? Esse neurônio do sistema nervoso periférico tem célula de Schwann. Tá? Vamos lá. O impulso nervoso ou potencial de ação são sinônimos. Ok? Ele acontece pelo movimento ao longo da fibra nervosa. O movimento de quê? De sódio e de potássio, principalmente. Certo? Para responder ao estímulo. Então, observe ao movimento, o influxo de sódio e a saída de potássio. Certo? Então, aqui a membrana está polarizada, tem 2 polos, um polo positivo fora e um polo negativo dentro. Aí acontece esse influxo, né, de sódio, inicialmente, o sódio entra, e aí muda a polaridade do interior da célula. E a membrana repolariza com a saída de potássio. Eu vou falar mais um pouquinho. Isso aí. Vamos lá. Para responder ao estímulo, a fibra nervosa deve estar o quê? Polarizada. E como é a fibra polarizada? Na fora e cá dentro. Tá? Então, lembrem da polarizada, porque lembrando da polarizada em repouso, tá bom? Polarizada em repouso, nós temos o Na fora e cá dentro, tá bom? E o que é que nós temos dentro também? Ânions inorgânicos, ânions orgânicos. Então, é meio redundante falar que ânion é negativo, mas a gente vai lembrar da química do ensino médio. E aí dentro vai ter esse caráter negativo, tá certo? Por causa do sódio, não, por causa do potássio e desses ânions orgânicos, ok? Vamos lá. Então tá. A célula está aqui em repouso, ó, de boas. Dentro da célula está bem negativo, com muito potássio e ânions, certo? E aí, ó, rolam uns estímulozinhos, ó, só que esses estímulos não dão em nada, porque a célula nervosa tem um limiar de ação. E esse limiar de ação, o pessoal chama de tudo ou nada. Se atingir o limiar, tudo para mim. Se não atingir o limiar, nada. Então é tudo ou nada. E aí, atingindo o limiar, o impulso... Para, papagaio. Tô dando aula aqui, cara. E o meu papagaio aqui. Não vou cortar isso, não. E aí, atingindo o limiar, despolariza. E o impulso é conduzido. Tá? Então é tudo ou nada. Não existe essa graduação aí. Não. É tudo ou nada. E aí, se houver um impulso a ponto de atingir o limiar de ação,
o sódio entra. O sódio entra, abre os canais de sódio. E aí... Pacheco, não vai dar não. Gente, me desculpa, tá? Vou ficar aqui de olho nele. Entra o sódio. O sódio entrando na célula, vão deixar de haver um polo positivo e um polo negativo, né? Porque o sódio que estava formando o polo positivo entrou. Então a célula está despolarizada. Aqui, aí ele chega a um pico. E quando chega a esse pico, o que acontece? O impulso está sendo transmitido. A célula repolariza. Então, nesse momento de repolarização, os canais de potássio se abrem e o K sai. Só que aí os canais de potássio eles têm um atraso. Tá? Eles têm um atraso para se fechar. Então sai mais potássio, né, do que o necessário para equilibrar. Mas isso é de propósito, porque tem que haver esse desequilíbrio. E aqui a célula entra no estádio de hiperpolarização. Tá? Então aqui, ó, ela está polarizada. Aí o sódio começa a entrar, ela despolariza. Ok? Despolarizou, o potássio vai sair agora, ó. Ela repolariza. Mas existe um atraso no fechamento dos canais de potássio. E aí sai mais potássio do que o necessário para equilibrar. E aí a célula hiperpolariza. Né? Após essa hiperpolarização, né, acontece, né, a bomba, né, de sódio e potássio entra em ação. E aí o que acontece? Esse potencial de repouso é restabelecido. Ok? Por que é importante? Porque se a célula parasse aqui, ela seria tipo um fusível. Conduziu o impulso nervoso, pronto, acabou. Não, queimou. Não conduz mais. Tá? Então ela precisa hiperpolarizar, né, para a bomba de sódio e potássio fazer seu trabalho. E colocar o sódio para fora da célula e o potássio para dentro da célula. Restabelecendo o equilíbrio, potencial de repouso. Tá? Na fora e K dentro. E ânion orgânico dentro. K dentro. Tá? K dentro. Sinapses. É uma junção especializada. Né? A parte de um neurônio se comunica com outro neurônio ou tipo de célula, que pode ser um músculo ou uma glândula. E os componentes da sinapse tem o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Tá? Ou, né, é o neurônio pré-sináptico e aqui, né, é o órgão-alvo, né, a fibra muscular, a glândula, ok? Então vamos lá. Sinapses químicas. A maioria das sinapses são químicas, né? Existem também as sinapses elétricas, mas eu vou me focar aqui mais nas sinapses químicas, que são a maioria das sinapses. O elemento pré-sináptico, ele vai liberar as vesículas sinápticas, aqui as vesículas, ó, cheias de neurotransmissores, na fenda sináptica, que é essa região aqui, ok? E o elemento pós-sináptico vão apresentar receptores que vão se ligar, né, a esses neurotransmissores, executando, né, a função, né, de cada neurotransmissor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse neurotransmissor. Existe receptor também no neurônio pré-sináptico, tá? Mas aí eu vou falar também sobre esses neurônios sobre esses receptores nos neurônios pré-sinápticos. Esses receptores eles podem ser canais iônicos, ou seja, aberturas para os íons passarem, ou podem ser receptores tipo uma campainha que você toca, tá? Toca e o sinal é mandado para dentro da célula. Eu vou falar mais sobre esses receptores, tá? Ionotrópicos, né, que transmitem íons, são canais iônicos, e os metabotrópicos, que servem por esquema de mensageiro. É tipo tocar a campainha. Vamos lá. Tipos de sinapses, né? Tem a axodendrítica, do axônio no dendrito. A axossomática, do axônio no corpo celular, ou no soma, ou no pericário. E a axoaxônica, né? Que esse axônio faz sinapse em outro axônio, que pega carona aqui, ó, e já joga nesse neurônio. Se ligaram? Existem outros tipos, mas esses são os principais. Vamos lá. Princípios da sinapse. Para a formação de uma sinapse deve
haver a produção e empacotamento do neurotransmissor. Essa produção será no neurônio, ok? Esse neurotransmissor deve ser liberado aqui, ó, na fenda sináptica. Estão vendo a liberação dessa vesícula aqui? Deve haver uma resposta pós-sináptica. Então, assim, se não houver uma liberação suficiente de neurotransmissor e o neurônio não, e esse neurônio B aqui, pós-sináptico, não desempenhar um potencial de ação, não vai haver uma sinapse, né? Porque não atingiu ao limiar e não desencadeou um potencial de ação. Então tem que ter uma resposta do neurônio pós-sináptico ou, né, da célula pós-sináptica, pode ser um músculo ou uma glândula. O neurotransmissor ele tem que ser removido da fenda. O neurotransmissor é tipo um palito de fósforo. Você acende o palito de fósforo e acende a vela, tá? Aí o que você faz depois que o palito de fósforo acende a vela? Você apaga, você tem que apagar para que você ficar com aquele palito de fósforo ali queimando. É perigoso, tá certo? E muitas doenças neurológicas acontecem por causa dessa não remoção do neurotransmissor da fenda ou da remoção em excesso, tá? E da degradação em excesso do neurotransmissor. Então, tem algumas drogas, como por exemplo a cocaína. O que a cocaína faz? Ela causa um estado de euforia porque ela impede a degradação do neurotransmissor. E aí o tônus da adrenalina fica muito alta. Né? E o que acontece quando a pessoa, né, usa cocaína? Se ela estiver dentro de um prédio, ela corre um risco muito grande de querer se suicidar, de se jogar e tal, porque é muita euforia, muita adrenalina. Tá certo? E claro que essa sinapse deve acontecer de forma rápida. Se eu falar assim, todo mundo coloca a mão na orelha. É muito rápido o processo entre você ouvir e você colocar a mão na orelha. Se ligaram? Tudo isso é sinapse. Vamos lá, agora falar dos neurotransmissores. Quais são os principais tipos de neurotransmissores que nós vamos falar aqui nessa aula? O glutamato, o GABA, a acetilcolina. A gente vai falar muito de acetilcolina, muito de acetilcolina. Então aprendam todos. E aprendam acetilcolina, tipo assim, em dobro. Estudem 2 vezes acetilcolina. Porque a gente vai falar de acetilcolina lá em sistema nervoso autônomo, tá? Dopamina, aprenda bem dopamina. Quando chegar em tronco cefálico, vou falar bastante de dopamina. Serotonina, entre outros. Tem a noradrenalina também, que eu não botei aqui nessa lista, mas na transcrição vai ter. Bote aqui noradrenalina. Vamos lá. Vias de transmissão neuronal. Existem vias abundantes no nosso sistema nervoso, como a via glutamato, a via do glutamato, que eu vou chamar de via glutamatérgica, anotem, via glutamatérgica, e as vias do GABA, vias GABAérgicas, tá? São vias abundantes do sistema nervoso. E aí, né, em abundância se lembra de GG, né? Que abundância, GG. Vamos lá. Em vias concentradas, você vai lembrar da química lá, né? Ânodos. Concentração, né? Lembra lá da química, concentração e tal. Lembra dos ânodos, da pilha, dos ânodos. Ânodos, tá? As vias concentradas. Vias colinérgicas, de acetilcolina. Vias noradrenérgicas, noradrenalina. Vias dopaminérgicas, de dopamina. E vias serotoninérgicas, de serotonina. Ânodos, tá bom? Aqui, ó, ânodos. Acetilcolina, noradrenalina, dopamina e serotonina. Ânodos, vias concentradas. Glutamato. Glutamato é um neurotransmissor excitatório, produzido por uma via abundante, lembra, via abundante GG, age em receptores metabotrópicos e ionotrópicos. Receptores ionotrópicos são canais iônicos. E receptores metabotrópicos são receptores acoplados à proteína G. A proteína G, ela, após ser estimulada, ela libera um segundo mensageiro dentro da célula. Então, o primeiro mensageiro é o neurotransmissor e o segundo mensageiro é o que ela vai liberar dentro da célula, a proteína G. Então, tipo assim, quando você toca a campainha, o seu dedo é o primeiro mensageiro. E o som dentro da casa é o segundo mensageiro. Então, o seu dedo é o neurotransmissor. A campainha é o receptor metabotrópico.
E o som da campainha é o segundo mensageiro, que pode ser AMP cíclico, pode ser inositol trifosfato. Eu vou ver se eu posto um videozinho sobre essa questão de proteína G, de AMP cíclico, que eu gravei lá na aula de endócrino, tá bom? Eu tenho vários receptores de glutamato, mas eu trouxe o kainato, que ele aumenta o influxo de sódio e o refluxo de potássio. Então, assim, esse kainato, ele é um receptor ionotrópico, porque ele é um canal iônico, né, que aumenta a entrada de sódio, então ele aumenta a despolarização. Então, se ele aumenta a despolarização, ele é o que? Um neurotransmissor excitatório. E também aumenta o refluxo de potássio. Após a liberação, ele é recaptado por neurônios ou gliócitos, e aí ele é degradado. E em caso de epilepsia, ocorre a liberação intensa de glutamato durante as crises de epilepsia. Gente, eu não vou cortar esses ruídos não, tá? Perdão. Aqui está o glutamato. GABA. GABA é um neurotransmissor já que vai ser inibitório. Tá? E é produzido por uma via abundante, lembra GG, né? GABA e glutamato. O GABA é produzido a partir do glutamato. E olha só que interessante. O glutamato é excitatório e o GABA é inibitório. Então aqui nós temos o ácido succínico, né, que via ciclo de Krebs vira ácido alfa-cetoglutarato. Existe essa enzima aqui, GABA, transaminase, que transforma em glutamato. E essa via, né, GABA, né, desaminase, que vai formar o GABA. Tá certo? Então, assim, o que acontece? Nós temos na mesma via um neurotransmissor excitatório e um neurotransmissor inibitório. O GABA, ele age em receptores metabotrópicos e ionotrópicos, mas eu quis trazer o GABA-A, que aumenta o influxo de cloreto, Cl-. Logo, o GABA-A é um receptor que? Ionotrópico, canal iônico. Enquanto o GABA-B, ele reduz a ação do AMP cíclico. Então, ele reduz o segundo mensageiro. Se ele reduz o segundo mensageiro, ele é metabotrópico. Ele se liga à proteína G e reduz a síntese de AMP cíclico. Vamos lá, para lembrar disso aqui, GABA-A, ordem alfabética, o I vem antes do M, né? GABA-A ionotrópico, GABA-B metabotrópico, tá bom? Vamos lá, quando ele aumenta o influxo de cloreto, ele aumenta a negatividade dentro da célula. Então, o GABA ele vai aumentar o limiar. Então, vai ser mais difícil daquele neurônio despolarizar. Então, o que é que esse excesso de cloreto dentro da célula faz? Ele hiperpolariza o neurônio, tá certo? E aí é importante fazer ligação com os benzodiazepínicos e com os barbitúricos. Benzodiazepínicos, eles aumentam o número de receptores GABA-A abertos, tá? Quanto mais GABA-A aberto, maior o influxo de GABA e maior a inibição, né? Maior a inibição. E os barbitúricos, eles aumentam o tempo de abertura dos receptores GABA, tá bom? Então, benzodiazepínicos e barbitúricos, tá? Os benzodiazepínicos dependem do neurotransmissor GABA e os barbitúricos eles não dependem do neurotransmissor GABA. Eles vão atuar nos receptores. Benzodiazepínicos aumentam o número de receptores GABA aberto. E os barbitúricos aumentam o tempo de abertura. Então, assim, se aumenta o tempo, vai entrar mais cloro e vai ser mais difícil esse neurônio despolarizar. Tá? Então, aqui, GABA, calma. Tá? Barbitúricos são anestésicos, né? E benzodiazepínicos são ansiolíticos, remédios que combatem a ansiedade também. E aí os principais anticonvulsivantes são os barbitúricos, por exemplo, é o fenobarbital, as idantoínas, como a fenitoína, o ácido valproico e os benzodiazepínicos, né, como o diazepam e clonazepam. Vocês conhecem bem, acho que esses remédios, né?
assim, são remédios que são meio populares, assim, você vê em novelas, tal, vê no dia a dia. O clonazepam é o famoso Rivotril, né? Ele é um anticonvulsivante, né? Agora, um dos efeitos adversos é dar o sono, ok? E aí eu vou dar uma dica para vocês com relação a barbitúricos e benzodiazepínicos. Os barbitúricos aumentam o tempo de abertura dos canais GABA-A e independe do neurotransmissor GABA. Então, assim, eles vão abrir o canal GABA-A e vão deixar ele aberto por mais tempo. E aí vai entrar muito cloro, a célula vai hiperpolarizar e vai ser mais difícil conduzir essa informação nervosa. Já os benzodiazepínicos dependem do neurotransmissor GABA e aumentam o número de canais. Então é o seguinte, os benzodiazepínicos eles precisam do GABA, neurotransmissor GABA, e potencializam sua ação, aumentando o número de canais GABA abertos e, consequentemente, em ação conjunta com o neurotransmissor GABA, e, consequentemente, aumentando a entrada de cloro e a hiperpolarização do neurônio, sendo mais difícil de despolarizar. Aqui nós temos um canal GABA-A, que é um canal ionotrópico, e aqui tem o sítio de ligação dos barbitúricos. Quando o barbitúrico se liga aqui, esse canal abre, havendo GABA ou não. Os benzodiazepínicos, né, dependem do transmissor GABA e potencializa, né, o efeito do GABA, aumentando o número de canais GABA abertos para a entrada do cloro e hiperpolarização da célula nervosa. Acetilcolina, né? Aqui está a sigla acetilcolina, ACH. Eu queria falar uma coisa sobre o GABA, uma forma de memorização, né? Quando a pessoa é muito boa no que faz e ela se gaba muito, ela inibe elogios. Quem vai ficar elogiando uma pessoa que se acha, que se gaba? Então lembra aí, né? A pessoa que se gaba, ela inibe elogios. Vamos lá? A acetilcolina é um neurotransmissor que pode ser inibitório ou excitatório, ok? Ele é produzido em uma via concentrada, lembra, ânodos, concentrada, né? Esse A de acetilcolina. Ele é sintetizado a partir da união do acetil com a colina e ele é degradado também pela enzima acetilcolinesterase em acetil e colina. Ele vai agir em receptores metabotrópicos e onotrópicos, tá certo? Os muscarínicos são metabotrópicos, M com M, M com M, M com M. M1, M3, M5, né, são ímpares, números ímpares. E os números ímpares, eles são excitatórios, são receptores que, quando estimulados, eles causam excitação. Já 2 e 4 são inibitórios, tá certo? Então, lembra aquela história, né? Os pares, né? Os opostos se atraem. Então, par vai ficar com I, inibitório. Par vai ficar com I, são metabotrópicos, né? Par vai ficar com I, inibitório. E ímpar vai ficar com excitatório. Tá? Não vai ser I com I. O ímpar não é inibitório, o ímpar é excitatório. Se ligaram? Pronto. Mas são muscarínico e metabotrópico, tá? Gente, eu vou falar muito disso em sistema nervoso autônomo. Então aprendam isso aqui, que é muito importante, tá? Esses desenhos não precisa decorar não, tá? Os nicotínicos são ionotrópicos, são canais iônicos, tá? Tem o NM, que é o nicotínico muscular, e o NN, que é o nicotínico neuronal. Esse receptor nicotínico eu falei lá na aula da ETAC 1 de contração muscular. Eu vou tentar cortar esse trechinho e botar no canal para quem quiser assistir, tá bom? Então, contração muscular, receptor nicotínico. Eu vou falar disso quando estiver falando de Parkinson, tá bom? Aprendizado, memória, uso autônomo parasimpático principalmente. A acetilcolina atua no simpático, mas bem pouco. A acetilcolina atua muito no parasimpático, tá certo? Vamos lá, dopamina. Ela pode ser inibitória ou excitatória. Ela é produzida numa via concentrada, ou seja, ânodos são lembrados? Ânodos. Ano. Então, A é de acetilcolina, NO é de noradrenalina e DO é de dopamina. O S ânodos. O S é de serotonina. Vamos lá. Ela é sintetizada a partir da tirosina, que é um aminoácido, tá? E degradada pela MAO, monoaminoxidase. Essa enzima monoaminoxidase, eu sugiro que vocês estudem, porque ela é a base para a farmacologia da depressão,
tá certo? Existem alguns antidepressivos que são inibidores da monoaminoxidase. O que eles fazem? Eles inibem essa enzima que degrada a dopamina. Então, assim, como ocorre a redução da degradação da dopamina, mais dopamina na fenda sináptica, a pessoa fica um pouquinho mais alegre e tal, né? E é a depressão. A tirosina vira dopa e a dopa vira dopamina. Essa dopa, que na verdade é levodopa, eu vou falar bastante na aula sobre tronco encefálico, que eu vou falar sobre Parkinson, tá bom? Então, tudo é importante, né? Mas tem coisas que são mais importantes ainda. Vamos lá. Dopamina age em receptores metabotrópicos e ionotrópicos. D1 e D5 são metabotrópicos excitatórios, né, que aumentam a... Metabotrópico aumentar o MP cíclico, né? Aquele esquema de segundo mensageiro. Ionotrópico inibitório, tá? D2, D3, D4. Aumentam o efluxo de potássio. Então, assim, lembra que tem aquele gráficozinho bonitinho, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Aqui, em repouso, aí vem, ó, despolariza, o sódio entra, né? Repolariza, o potássio sai, e ele tem essa hiperpolarização aqui, né? Aí, o que acontece com esses receptores dopaminérgicos inibitórios? Eles aumentam isso aqui, ó, quando estimulados, eles aumentam a saída de potássio. E aí, aumentando a saída de potássio, dificulta a repolarização da célula. Se ligaram? A dopamina é utilizada para tratamento de doença de Parkinson, antidepressivos, né, os inibidores da monoaminoxidase. E ela também tem atuação hormonal, né? Ela inibe a prolactina. A prolactina é um hormônio que tem o hormônio liberador de prolactina. E o hormônio inibidor é a dopamina. A dopamina é um neurohormônio, né? Neurohormônio. Noradrenalina, ela geralmente é excitatória. Vai ter só um receptorzinho inibitório que eu conheço, tá? São 4 principais receptores e só conheço um inibitório. Então ela geralmente é excitatória. Noradrenalina, né? Aquela coisa que dá aquele neurotransmissor. E aí produzido em via concentrada, né? Anodos, né? E ele é sintetizado a partir da dopamina, né? Tirou Dodô Noé. Então, assim, o Dodô é esse animal que já foi extinto. Ele foi tirado da arca. E aí, por isso que ele foi extinto, né? Porque se ele estivesse na arca, ele estava aí até hoje, né? Então, tirou Dodô Noé. Tirou tirosina, Dodô, dopa e dopamina. E Noé, norepinefrina e epinefrina. Norepinefrina é sinônimo de noradrenalina. E epinefrina é sinônimo de adrenalina. Então, assim, tanto a dopamina, quanto a noradrenalina, quanto a adrenalina, vem da tirosina, tá certo? Tirou Dodô Noé. Tirou Dodô Noé. Tirou Dodô Noé. Se ele tivesse na arca, ele estaria vivo até hoje, mas foi extinto, tadinho, porque foi tirado. Tirou Dodô Noé, tá bom? É bom decorar isso aí, tá? Vai ser importante para a farmacologia. Vamos lá. Noradrenalina vai agir em receptores metabotrópicos, certo? Alfa 1, beta 1, beta 2. E o alfa 2 é autócrino, ou seja, é inibitório. Então vamos lá. Deixa eu explicar como é que acontece. Aqui está a vesícula sináptica. Esses triângulos são norepinefrina, ou noradrenalina. É liberado aqui na célula, tá? Quando ele se liga aqui no pós-sináptico, ele é excitatório, tá? Então pode ser alfa 1, beta 2. Por exemplo, beta 1 tem muito aonde? No coração. Beta 2 tem muito aonde? No pulmão, tá? Alfa 1 não tem aquele sorine que você bota pinga no nariz para desentupir. Aquele é um alfa 1. Aquele remédio se liga no receptor alfa 1 e aí causa vasoconstrição dentro do nariz e aí não fica o nariz entupido, se ligaram?
O alfa 2, ele vai estar aqui, ó, na próprio pré-sináptico. Quando ele é liberado aqui, ele se liga, a noradrenalina se liga no alfa 1 e se liga no alfa 2. Se ligando no alfa 2, ele vai ser autócrino, entendeu? É um hormônio para ele mesmo, que vai inibir essa liberação do pré-sináptico. É tipo você botar um post-it, né, no computador. Pare de ser preguiçoso. É você mandando uma mensagem para você mesmo, para inibir sua preguiça. Se ligaram? A noradrenalina é importante para a regulação da pressão arterial. Tanto que muitos remédios de regulação à pressão arterial vão agir na adrenalina, noradrenalina. Em situações de estresse agudo, você libera muita noradrenalina, tipo correndo no ladrão na rua. Antidepressivos, também existem a nortriptilina, ele aumenta a noradrenalina no corpo da pessoa. E o sistema nervoso autônomo, principalmente o simpático, vai haver a liberação de noradrenalina. Serotonina. Símbolo da serotonina é 5-HT, né? Ou 5 héteros, não é brincadeira. 5-HT é a sigla de serotonina, né? Isso aqui é 5-HT, tá? Ela pode ser inibitória ou excitatória. Ela é produzida em uma via concentrada, sintetizada a partir do triptofano, tá? Então não é mais tirosina, é triptofano. E age em receptores ionotrópicos e metalotrópicos, canais e proteínas acopladas à proteína G. Os antidepressivos mais utilizados, assim, os antidepressivos assim, que têm a melhor reputação, né? Essa não é a melhor forma de se expressar, né? Mas assim, os antidepressivos que têm a melhor reputação, que têm menos efeito colateral, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Então, eles inibem a recaptação da serotonina para ela ser degradada, tá? Então, elas aumentam o tempo da serotonina na fenda sináptica e aí a pessoa fica mais feliz porque a serotonina está envolvida com o prazer. O prazer, a felicidade e tal. Prazer, assim, prazer de estar bem, de estar feliz, de estar alegre, sabe? Assim, acontece uma coisa boa. Por exemplo, o Eugênio posta uma aula de 1 hora e 40 minutos. Sua serotonina, olha só que delícia, uma aula de 1 hora e 40 que o Eugênio postou no YouTube. Sua serotonina sobe, porque dá um prazer, né? Dá um prazer assistir uma aula de 1 hora e 40, né? E aí o que acontece? Aumentando essa serotonina na fenda sináptica, o que acontece? A pessoa fica, né, um pouco melhor da depressão. E quando a pessoa tem a depressão, existe uma hipótese, né, de que às vezes acontece uma coisa boa, mas ela não consegue liberar serotonina o suficiente. Então ela fica se sentindo esquisita, porque acontece uma coisa boa, que era para ela estar pulando e comemorando de alegria, mas ela infelizmente não consegue pular de alegria porque não tem serotonina suficiente. Isso é uma das teorias da depressão, tá? É déficit de neurotransmissores, ok? Existe um hormônio que também vem do triptofano, que é a melatonina, tá? Eu vou falar de melatonina mais à frente. Eu só queria adiantar, né, essa informação, já que estamos falando de triptofano. Triptofano é um aminoácido, tá? Aí, nossa aulinha hoje foi mais curta, né? Sobre neurotransmissores. Gente, estudem, porque é muito importante para você entender tratamento de depressão, você estudar neurotransmissor, tá certo? Eu vou falar muito de neurotransmissor nas doenças do sistema nervoso. E vou falar muito de neurotransmissor em sistema sensorial, tá? Em sistema nervoso autônomo, vou falar muito de dopamina e muito de noradrenalina. Então, assim, vai ser muito importante, sabe, para entender a farmacologia, quando vocês forem estudar. A gente pode marcar uma aulinha extra sobre farmacologia da depressão, tá? Já que você já tem essa base aí de neurotransmissores, ok? Falem comigo aí, pra gente ver se marca um dia. Pós-teste. Pause aí o seu vídeo para fazer o pós-teste. Seguindo. Pause aí mais uma vez. Seguindo. Pause. Seguindo. Pause o vídeo. Seguindo. Agora que a aula 2 acabou, nós vamos ler os problemas para serem discutidos
na próxima semana, referentes à aula 3. É importante chegar na aula 3 com um desses problemas resolvidos. E vocês vão ver o problema de acordo com a inicial do seu nome, tá? Essa semana serão 4. Vou ler o problema 3A. Terezinha, 82 anos, professora universitária aposentada. A família leva a idosa a neurologista, pois vem apresentando perda de memória recente há um ano, associada à agressividade, depressão e alucinações. Ressonância magnética em T2 FLAIR e T1 foram solicitadas, já que as imagens ponderadas em T2 tendem a sobreestimar o tamanho dos espaços de circulação de líquor. Foi observada atrofia cortical global, ACG, de 3 graus de Pasquier e perda de volume hipocampal. Isso aqui é um encéfalo saudável e esse encéfalo é o de Dona Terezinha. Lúcia, problema 3B, afasia. Lúcia, 57 anos, hipertensa e diabética. Cursou há cerca de 4 semanas com quadro súbito de dificuldades em expressão da linguagem, associado à fraqueza em hemicorpo direito. Ao exame neurológico, apresentava-se vigil, obedecendo aos comandos, apresentava afasia motora, marcha hemiparética ceifante à direita e postura de Wernicke-Mann. Problema 3C. Metade do relógio. Geraldo, 77 anos, relata que há 3 semanas cursou com cefaleia progressiva em região parietal direita, associada à queda de moto 2 dias antes do início dos sintomas. Há 2 semanas, notou fraqueza muscular em membro superior esquerdo e há 5 dias cursou com desorientação em domicílio. Ao exame neurológico, o senhor apresenta-se sonolento com extinção em hemicorpo esquerda. Problema 3D. Comissural. Lorenzo, 6 anos, foi levado pela mãe ao Hospital Universitário Professor Edgar Santos, UPS, no dia 18 de julho de 2020. Relatou gravidez conturbada com pré-eclâmpsia. Percebeu em seu filho um retardo ao desenvolvimento e dificuldade de compreensão, associada a quadros motores de importante déficit na apreensão e na coordenação manual. Foi solicitado exames de imagem que possibilitou correlacionar os sinais e sintomas com a clínica. Aqui estão imagens de Lorenzo. Então, a depender da sua inicial, você pegará o problema A, B, C ou D para resolver nesta semana. Vamos lá, objetivos da semana. Resolver os objetivos, fazer a transcrição, resolver o pré e pós-testes, e aí fazer justificativas lá no Forms, e desenhar o plexo cervical e braquial, tá? Toda aula a gente vai desenhar o plexo cervical. E a partir de agora, toda aula a gente vai desenhar o plexo braquial. Vamos lá. O plexo é um enlaçamento de fibras nervosas, combinação de nervos, formação de anastomoses e das quais outros nervos emergem. Aqui está o plexo lombar, que eu vou introduzir na próxima aula. Plexo cervical, né? Raízes vai de C1 até C4. Inerva a cabeça, pescoço e ombros. E o nervo frênico é um dos principais representantes, que vai inervar o pericárdio e diafragma. Tudo que for frênico está relacionado ao diafragma. Então, assim, recesso costofrênico entre a costela e o diafragma. Vamos lá. Aqui está o plexo cervical, que você vai desenhar a letra C, si a pé de galinha e pé, C, Y, A, pé de galinha, língua de cobra, Y e outro pé de galinha, tá? Aí vamos lá, né? Você vai desenhar o C, o Y, si a pé, vai desenhar a letra A aqui, si a pé de galinha, vai desenhar uma língua de cobra, a língua de cobra, formando a alça cervical. E P, Y, pé de galinha. Ligou? Isso aqui é sobreposto, tá? O que significa? Que aqui também
desse lado tem uma língua de cobra, tem uma alça cervical. E aqui tem um Y com um pé de galinha aqui, tá? Então, nós temos também, né, o mnemônico para lembrar desses nervos, né? Que é o menor, ama ser trans, frialce, sucla. Sucla, falta um sucla aqui, viu? Sucla. Tem um artista, né, de cabelo loiro chamado Sucla, um roqueiro, né? Sucla. Olha só. O menor é um Y. Ama, nervo auricular magno. Nervo occipital menor, o menor. Ama, auricular magno. Ser trans, nervo cervical transverso. Free, nervo frênico, que é aquele pé de galinha, né? O nervo frênico aqui, ó. Formado de pé de galinha. O menor ama ser trans. Free, alce. O que é o alce? Alça cervical. Que é a alça cervical, ó, parece uma língua de cobra. Eu não sei se vocês conseguem visualizar essa língua de cobra aqui. O menor ama ser trans. Free, alce sucla. Aqui o nervo, ó, supraclavicular, que é esse Y aqui, ó, forma esse Y aqui. E esse pé de galinhazinha na ponta, tá? Então, o supraclavicular aqui, ó, é tudo em cima. O que eu fiz? Eu desenhei abertinho, mas aí vocês sabem que o que tem do lado direito tem do lado esquerdo, ok? Então, ó, isso aqui é a alça. Vamos lá, a alça. Aí vem, ó, o menor, occipital menor, ama, auricular magno, ser trans, cervical transverso, ama ser trans, free, nível frênico, free, alce, alça cervical, parece uma língua de cobra, sucla, que é o IP, né? Y, pé de galinha, nervo supraclavicular, tá? Na aula de plexo cervical eu vou explicar cada nervo, o que cada um deles faz. Plexo braquial é o lado das vértebras cervicais basilares e da primeira torácica, então vai de C1, C5 a T1, tá? Pode ter alguns que vão C4, outros que vão em T2, inerva o membro superior e parte do ombro, aqui o plexo braquial, e ele divide-se em raízes, troncos e fascículos. Ok? Vamos lá. Aqui está o plexo braquial e eu vou explicar o desenho do plexo braquial. O desenho do plexo braquial, ele é o mais fácil. Você vai fazer 3 letras Y, ó, uma letra Y. Vai primeiro fazer as raízes, né? C5, C6, C7, C8 e T1. E vai fazer outra letra Y. Aqui, ó. Letra Y. São 3, né? Aqui, ó. 3 letras Y, não é isso? Aí vai fazer um X e a metade da letra V. X e a metade da letra V, tá? Aqui, gente, é o pescoço da pessoa. Então, aqui, ó, tem outro plexo braquial e aqui tem outro X e tem outra metade da letra V, ó. Ó, a letra V aqui, tá vendo? Tem outro Y, tem outro tudo. Tem isso aqui, isso aqui do outro lado. E depois vai fazer aquele M de McDonald's, ó. Aquele M do Mac. Ah, gente, não posso fazer publicidade no meu canal. Aqui, ó, vai fazer esse M. Você ligou? Aí tem, né? Raíssa, tá difícil, né? Que são raízes, troncos, divisões, fascículos e nervos. Gente, desenhando isso todo dia vai ficar fácil, ok? Aí vem sumir. Sumir, ó. Sumir. São os troncos.
do plexo braquial, superior, médio, inferior, lápis médio, sumir lápis médio. Fascículo lateral, fascículo posterior e fascículo medial, tá? Essas divisões podem ser divisões anteriores ou podem ser divisões posteriores. Então, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor essas divisões. Vamos lá. Vou fazer as divisões anteriores. Não, primeiro eu vou fazer as posteriores. Tudo que vai para posterior é divisão posterior. Então, divisão posterior, divisão posterior, divisão posterior. Ok? Tudo que vai para posterior é divisão posterior. E o que não vai para posterior é divisão o quê? Perfeito, divisão anterior. Então, divisão anterior, divisão anterior, divisão anterior. 3, 3, tá bom? E aqui a gente vai fazer marmor. Marmor. Ó, nervo músculo cutâneo, nervo axilar, nervo radial, nervo mediano e nervo ulnar, né? Lembra esse mnemônico, né? Para os nervos do plexo braquial, músculo cutâneo, axilar, radial, mediano e ulnar. Lembra aquele cara do Big Brother, né? Mahmoud. Então, tá aí o desenho do plexo braquial, que toda aula a gente vai fazer ao final. Ó, rimou. Aqui, ó, só para identificar as letras com vocês. Ó, o Y. Lá, viu? Concentração. Um Y foi identificado. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, né? Pronto. Aqui, mediano. Aqui um Y. Cadê o músculo cutâneo aqui? Nervo músculo. Ah, pronto. Então é isso aí, tava certo. Olha só. Aqui é um Y. Se ligaram? Pronto. Aqui é outro Y. Então, ó, M, A, R, mar, né? Mar. E esse aqui é o outro Y. Que sai aqui no nervo ulnar. Sai aqui no nervo ulnar, ó. Isso aí é tranquilo, gente. Toda aula a gente vai desenhar, tá? Aí vai ficar mais fácil. E o final, aí vem, né? O X. O X aqui, ó. A metade do V. Metade do V. E o M do McDonald's, né? Que é esse aqui, ó. O M do McDonald's, tá? Aqui, ó, nervo mediano, nervo ulnar, tá? Aí são esses nervos principais que a gente vai aprender, né? Então, nervo músculo cutâneo, axilar, radial, mediano e nervo ulnar, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem a aula de hoje. E a aula de hoje mais curtinha, né? Geralmente é 1 hora, vai dar aí uns 48 minutos. Então, tentem revisar com carinho esses neurotransmissores e se vocês quiserem se aprofundar mais nesses temas, eu vou deixar algumas sugestões de vídeos aqui na descrição, tá ok? Muito obrigado e bons estudos. Valeu!